nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, A paz do Senhor, meus amados irmãos, está começando mais um programa da Superintendência da Juventude, nosso Ministério Restauração. Nosso pastor é superintendente, é o pastor Adriano, e também é o nosso pastor presidente do nosso ministério, o pastor Humberto, e também nosso pastor de comunicação, já que estamos no programa da Juventude no YouTube, é o nosso pastor Rudinaldo, glórias a Deus. Então, começando mais um programa, eu sou o irmão Guilherme, congrego na sede, e estou bem acompanhado nesse programa de hoje, nessa noite, meu irmão conosco, nosso irmão Abner, Pai do Senhor, irmão Abner. Paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos ouvindo, irmão Guilherme, meus irmãos que estão aqui. Glória a Deus, irmão Abner, nosso... Como é que é a palavra? É da iFor? Ah, agora até eu esqueci. É monitor. Monitor. Eu chamo de tutor, mas é monitor. Nosso monitor nosso monitor da iFor. E em iFor também nosso aluno da segunda turma da iFor, nosso irmão Natan. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma grande honra estar aqui. Glória a Jesus, irmão Natan. Meus irmãos. Glória a Deus, prazer ter o Natan conosco. O Natan teve um período lá em Portugal, agora voltou, fez a iFor. Coisa de Deus. Estamos fazendo. Né?
Glórias a Deus. E também conosco nosso irmão Kevin. Paz do Senhor, irmão Kevin. Paz do Senhor, irmãos. Aqui estamos mais uma noite para agradecer o nome do Senhor e conversar com os irmãos essa noite abençoada. Glória a Deus, Amém. que maravilha, maravilha. O Kevin é o primeiro programa da juventude dele. Então. Um pouco nervoso. Mas glórias a Os Deus por primeiros isso. é complicado. Glórias a Deus por isso. É verdade. Quando eu fiz os meus primeiros programas, eu lembro que era na época da pandemia e eu tinha máscara e ficava o tempo todo me mordendo assim, de nervoso. Só que como eu tava com a máscara, eu ficava... Como eu acabei de fazer aqui, né? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Também como vocês estão nos assistindo. Se puderem, comentem no chat, falem, conversem conosco. Nós vamos estar caminhando bastante pela Bíblia. Não é só um estudo num versículo só. A gente vai estar conversando sobre passagens bíblicas. E queremos que você participe também conosco, dando o seu like, comentando no chat e compartilhando essa programação. Amém? Então, para começar esse programa, eu gostaria de começar com uma oração, pedir para o irmão Natan fazer essa oração, levar a oração. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, estarmos aqui falando da Tua palavra, meu Deus. Estarmos aqui, Senhor, estudando, Senhor, e apresentando, Senhor, um programa, levando a Tua palavra, Senhor, para centenas, Senhor, de pessoas, Pai. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Peço-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai, para falar da Tua palavra, meu Deus. Eu peço-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, Senhor, e entendimento, Pai, para transmitir esta palavra, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. E antes de falar do tema desse programa de hoje, nós estamos vindo de uma vigília geral, aqui na sede internacional. Nós podemos ver o poder de Deus manifestado nessa vigília, algo maravilhoso. A pregação também foi bem forte, impactante, para quem ficou até o final. Então nós vemos que Deus tem se movido no meio da juventude. Nós temos visto o mover de Deus. É algo impressionante de ver que em um momento o pastor Adriano até falou na vigília, não, é fácil correr no momento da música, no momento da bateria, mas também aqui também quero ver correr também no momento da oração. Se for fogo estranho, se for só emoção, quando terminar a bateria, vai acabar toda a emoção. Sim. A gente viu que nos momentos de clamor, não dá para no decorrer da vigília, o momento final, de oração final, nós podemos ver o poder de Deus, o agir de Deus. E esse agir de Deus, uma coisa que é impressionante, é que os jovens, né, se reuniram na vigília e nós tivemos momentos que pôde nos edificar, nos estimular a nossa fé. A ter essas experiências de sobrenatural, e glória a Deus, e dar um gás, né, um ânimo novo. Só que muitas vezes esse ânimo novo, na verdade ele sempre é assim, a gente tem sempre essa limitação de ver esse ânimo e ele termina. Ele dura pouco, né? Ele dura pouco, ele dura pouco. Dura alguns instantes, às vezes alguns dias, e depois É Saiu verdade. fora do ar. Funcionou. Aí, quando vem esse ânimo novo, glória a Deus. Porque daí, quando vem essa falta desse ânimo, a gente começa a ficar mais devagar, a dar mais uma relaxada. Quando passa um momento de emoção, aquela adrenalina inicial, a gente vai, muitas vezes até na vida como cristão, a gente entra com aquele primeiro amor, Sim. e com o tempo a gente vai perdendo esse ânimo, né? A gente vai entrando na rotina, entrando na mesmice. Exatamente. Só que o que muita gente acontece com a gente? Parece que a gente começa a andar no automático, a gente começa a parar de perceber algo. A gente começa a não ter tanta atenção assim em algumas coisas. E uma dessas coisas somos nós mesmos. Muitas vezes a gente começa a parar para pensar ou olhar para nós. A gente segue o nosso dia a dia, aí teve a vigília, aquele poder,
a gente já vai para o trabalho segunda, vai para a faculdade, vai para a igreja, nos cultos de ensino. Aí já vai, aí já vai indo, vai naquele ritmo, naquela mesma... Começa a diminuir. E a gente não percebe. Porque muita gente não olha para nós mesmos. A gente não anda com um termômetro olhando para nós. Tipo, como é que tá meu ânimo? Eu tô aqui, não tô, ó. Ontem eu quis orar, hoje eu não quis orar. Não, vai passando, vai indo. Então, uma coisa fundamental para nós é nós nos conhecer, nós nos entendermos, nós entendermos como nós somos. E por isso eu falo isso antes de chegar no tema. Porque o nosso tema, vamos dizer assim, é tornar uma melhor versão de nós mesmos. Como tornar uma melhor versão de nós mesmos. Sim. Só que como é que eu vou me tornar melhor se eu não sei como é que eu sou? Como é que eu vou me tornar melhor se eu não sei como minha mente funciona? Como meu corpo funciona? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que se analisar. A Bíblia diz que na Santa Ceia eu não tenho que olhar para o irmão, eu tenho que examinar a mim mesmo. Eu tenho que saber como é que eu estou. Eu tenho que entender como é que eu sou. Sim. E a Bíblia nos diz, quando João ele vê Jesus, essa passagem é fascinante. João na ilha de Patmos, quando ele vê Jesus, ele começa a descrever Jesus. Aí ele fala assim, ó, e o seu cabelo era alvo como a neve, de seus olhos chamas como que de fogo, de sua boca saem espadas afiadas. Então, mas quando ele olha para os pés de Jesus, ele vê Essa palavra que eu estava procurando. O que diz aí? Não achou? Não achei aqui ainda, mas... Então, o que a Bíblia nos fala aí? É lá no capítulo 1 do Apocalipse. Apocalipse 1:15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, Glória a Deus. como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Glória a Deus. Então, olha só. Pensa assim, vamos pensar. Quem que teve essa visão, Monata? Quem que teve a visão? João. Foi João. João estava lá na ilha de Patmos, né? Ele estava em cárcere. Isso faz um pouquinho de tempo atrás, né? E naquela época, não tinha os espelhos que a gente tem hoje. Os espelhos daquela época eram o quê? O bronze. Era o bronze, o latão polido. Sim. Enquanto mais polido e mais recém saído do forno, mais ele refletia a imagem. Então, olha o que o João está falando. Que quando ele viu os pés de Jesus, ele viu um espelho. E o interessante é que o que é o espelho é os pés. Ou seja, para tu conseguir se enxergar nos pés de Jesus, tu tem que descer. Exatamente. Tem que se humilhar. Tem que descer, tem que quebrar o orgulho. Enquanto nós formos orgulhosos, a gente não consegue reconhecer a nós mesmos. É verdade. A gente tem que descer e se humilhar, chegar aos pés de Jesus. Na prática, é dobrar nosso joelho e começar a orar. E a gente se enxergar. Exatamente. Refletindo ali. E aperfeiçoar aquilo que está errado em nós e criar uma melhor versão nossa para apresentar para Deus. Né? Exatamente. Porque eu sempre tive de analogia disso, de nós buscar a nossa principal versão de nós, é que muitas vezes a gente se dobra a palavra de Deus não para melhorar, mas por medo do inferno. Muitos têm medo do inferno, mas não buscam entender o que seria a melhor versão de si mesmo, uma versão mais santa, uma versão sem pecados, né? Que Deus ele trabalha com uma lógica. O pecado te destrói, ele quer te mostrar isso, né? Que o pecado é aquilo que te afasta dele, né? Que o pecado é aquilo que te reflete diferente de Jesus. Então, para nós buscarmos a nossa melhor versão, nós temos que melhorar, não por medo do inferno, mas entendermos a lógica e buscarmos a entender a direção de Deus, né? Se nós buscarmos essa direção, nós nem vamos precisar ter medo do inferno. O inferno para nós nem vai existir, que nós já vamos estar aperfeiçoados, né? Mas com humildade, claro. Sim, quando, por exemplo, assim, ó, eu posso dizer que eu não tenho medo de ir pro inferno. Não é o... Porque... Tu já te colocou de uma certa forma diante de Deus que tu já entende que tu não teme pecar mais contra Deus, no caso, tem medo de pecar. Não, com certeza. Tem medo de pecar. É que sim, eu não quero pecar.
Mas não é por, tipo assim, ó, eu vou pro inferno. Não, é porque é assim, ó. O caminho, claro que tem pessoas que o caminho que Deus fez é esse, temer o inferno. Claro, Aí a pessoa teme o inferno e se volta para Deus. claro. Mas aí quando a pessoa se volta para Deus, o inferno deixa de ser a atenção, de ser o foco. Sim. E os olhos começam a estar em Jesus. Então o inferno chega a ser, por exemplo, não é um motivo para mim buscar. Sim. Mas a pensa, bom, se eu pegar, eu vou pro inferno, mas o meu medo não é esse. O meu medo é entristecer o Espírito Santo. Claro. Nosso medo é ferir o Espírito Santo e fazer com que ele se afaste de nós. O principal mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Glória Né? a Se Deus. tu ama Deus acima de todas as coisas, tu não vai pecar contra Ele. Né? Tá, tu vai ter a tentação. Tem casos de tentação, tem casos onde que a emoção que nós seres humanos temos, né? Nós somos seres emotivos, não adianta a gente negar isso. Né? Essas emoções Deus colocou em nós, né? Não tem como a gente negar. Mas muitas vezes a emoção toma conta da situação. Não quer dizer que tu não ama Deus acima de todas as coisas, não vai acabar se deixando se levar pela emoção na hora de uma discussão, alguma coisa assim mais grave, né? Mas olha só que coisa incrível. Isso em cima que o Kevin falou. Estou procurando um versículo aqui. Bem, Que a Bíblia diz, isso que o irmão Kevin falou, de amar a Deus é acima de todas as coisas. Só que a Bíblia fala, Mateus, é mais profundo que isso. A Bíblia fala assim, ó, o amar a Deus de todo o coração, sim, de todo entendimento e de toda a força. Ou seja, o meu amor por Deus não é assim, eu vou amar Deus acima de tudo. Não é eu vou amar Deus, depois eu vou amar minha família, eu vou amar minha vida, eu vou amar minha esposa. Não, é de todo o coração. Então não é acima de tudo, é amar somente a Deus. A Bíblia fala. não, Então- somente não. Somente não, porque tu vai ter outros amores, né? Tu vai ter filho, vai ter uma família também pra te amar. Mas aí Amar ao próximo também tem mandamento. Mas amar aí ao que tá o próximo. ponto, tu vai amar eles porque tu ama Deus. Sim, Então o teu amor tá em Deus. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu amar a Deus e também amar a minha esposa, vai ter conflitos. Porque muitas vezes minha esposa vai querer alguma coisa que Deus não vai querer. Vai contra a vontade de Deus. Vai contra a vontade de Deus. sim. Tu vai ter que seguir a vontade de Deus e deixar... Ou pra seja, Deus, eu tenho que amar Deus de todo o meu coração. Sim, Por amor a Deus, eu vou amar ela. sim. Aí aqui nós temos ali, tu falou sobre o versículo, né? Também do que Jesus fala em Mateus 22:39, né? Qual o grande primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. 37, na verdade. Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, que nós vamos falar depois sobre isso, sobre o próximo, né? É semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e todos os profetas. Então, tudo aquilo que tu não vai pecar, se tu amar a Deus de todo o teu coração, né? Tu dará uma barreira contra a ti mesmo. Tu tem que te enxergar na situação dele, né? No caso, eu tô andando na rua, Seria a empatia, né? vejo um cara com um pneu furado, ele não tá conseguindo levantar, vamos dizer que seja um senhor de idade. Eu tenho que me enxergar lá no futuro, eu vou ser um senhor de idade e posso estar no lugar dele. Então, desço do meu carro ali, dou uma ajuda para ele, né? Poderia ser eu na situação dele, né? Isso é se colocar como a ti mesmo, me enxergar nele, né? E perdoar, né? Nesse caso também, caso o irmão venha te ofender. Se Sim. o não entendeu. Sim, exatamente. Só que para mim fazer isso, eu tenho que amar como eu me amo. Sim. Só que se eu não me conhecer, se eu não buscar saber quem eu sou, como é que eu vou me amar? Que amor é esse que eu tenho que ter por mim? Sim. Porque se eu penso assim, ó, bom, se eu tenho que me amar, então é eu na frente dele. Mas eu tenho que amar o irmão como eu me amo. E o Então diabo- eu tenho que colocar o irmão na frente. Sim. E o diabo ensina exatamente o contrário, né? Tu te colocar, não é eu, não sou eu que tô ali naquela situação ali, que se dane o outro cara, né? Então o diabo, ele tente a te tirar esse foco também, né? Aqui na sede, na escola bíblica dos jovens, foi falado a lição 4 da nova revista. E a lição 4 fala que do projeto ideal de Deus para o ser humano, do ser humano original, né? O pastor Humberto trouxe uma palavra sobre isso também, nas terça-feiras. Aí ele falou assim, ó,
que a natureza humana da pessoa, ela não tem ética, ela não tem moral. E ela também não tem livre-arbítrio. Uhum. O corpo físico não tem livre-arbítrio. Nós sentimos as emoções. Da alma. Não, nossas emoções de reações químicas. Ah, sim. Nós temos reações químicas, o pastor Humberto fala. No Os corpo. neurotransmissores que o pastor Humberto tanto gosta de falar, né? É, dopamina, ocitocina e tudo Sim, assim. sim. Né? É o que guia o corpo. Não só o que guia o corpo. A reação do corpo a estímulos terrenos. Por exemplo, assim, ó, tudo na Terra vai produzir alguma coisa em nós. No corpo. No corpo físico. No corpo físico. Isso, por exemplo, o Watchman fala que no livro Homem Espiritual tem a alma, o corpo e o espírito, né? E o Watchman fala assim, ó, que a coluna vertebral do ser humano é a alma. Então, as decisões das pessoas é a alma, O teu é eu. o homem interior, O ego. é o ego, exatamente, o ego, o eu. Em hebraico esqueci da palavra do hebraico. Mas que é no sentido de, quando a Bíblia fala assim, o coração... A mente. A mente é o isso, coração. tudo isso aí é Leve. leve. Isso aí é o homem interior, é tudo isso. Então, eu tenho uma coluna vertebral nesses 3 corpos. Só que esse corpo, essa alma, ela é vinculada a um corpo físico e a um corpo espiritual. Um que se comunica na terra. E o outro que se Exatamente. comunica com o mundo espiritual. Então, um recebe estímulos do mundo físico e o outro recebe estímulos do mundo espiritual. Só que olha só, Deus, ele é espírito, não é? Então, ele vai se comunicar com o nosso espírito, exatamente. Só que o nosso espírito vai se comunicar com a nossa alma, porque é a nossa alma que decide. Sim. E para colocar na prática, a nossa alma vai falar com o nosso corpo. Então, olha o processo que acontece dentro de nós quando Deus fala, ou quando o diabo fala. Vai no nosso espírito, e do nosso espírito vai até a nossa alma. Pra gente fazer, a gente manda pro corpo físico. Mas Pra tudo... interagir, né? Exatamente, Já exatamente. teve essa experiência de Deus falar contigo em espírito, assim? Tu vê a voz de Deus falando contigo, te dando uma direção, e aquilo vai lá e acontece, assim. Ah, já, Tremendo, né? já, sim. As pessoas, geralmente, as pessoas que não são da igreja, elas acreditam que Deus vai falar com elas e elas vão escutar a voz dele fisicamente, né? Só que não, é em espírito, É né? com o corpo espiritual, né? Ela vem uma voz suave na tua cabeça, assim, tu sabe que não é tua, que vem de fora. Essa é a minha experiência. Pode contar Eu essa pensava experiência. exatamente como tu, quando eu não tinha tido experiência de ouvir a voz de Deus. Eu também pensava que eu ouvia uma voz assim como eu tô ouvindo a tua. Sim. Mas quando a gente tem essa experiência, realmente é diferente. Muitas vezes a gente até se pergunta, né? Será que não é coisa da minha cabeça? Sim. Não é um pensamento meu? Sim. Glória a Deus. A gente fica nessa dúvida, né? Por quê? Porque é o espírito que falou com a alma. Aí tu vai pensar, pá, isso aqui é meu, é de Deus. Aí tu fica assim. Mas para aquilo acontecer na prática, tem que ir pro corpo físico. Sim. Daí o que tu faria na prática? Então, por exemplo, assim, eu teve 2 experiências comigo, eu tive experiências nesses 2 lados. De Deus falar e eu não ouvir e não fazer. E também teve a experiência que eu ouvi e fui fazer. Eu lembro que quando eu tava começando na igreja, tava uns meses na igreja, como eu vim do mundo, eu lembro que eu vim de ônibus pra cá, pra sede. E eu lembro que eu tava com uma Bíblia na mão, né? Cheio do primeiro amor, né? Nem guardava. Tava com a Bíblia no peito, assim, esperando alguém passar pra conversar. Com uma jaqueta da Nike, uma calça jeans e um Air Max. E um degradê, um disfarçado. Ué, eu tava cheio, né? Mas as roupas estavam no contraste, assim, né? Aí eu desci do ônibus e tinha 2 brigadeiros na rodoviária. Aí eles me pararam. Ô, vem cá, piá. Tu é crente? E eu sou, aqui, a Bíblia na mão. Então prega pra mim aí. Abre a Bíblia aí agora. Aí eu abri a Bíblia. Aí eu abri na passagem que... Só abri. Aí eu abri na passagem que falava que Pedro negou Jesus. E o policial começou a pregar pra mim. Ah, porque aí tu vê que Pedro fez isso, porque era aquilo, e etc e tal, assim, pá. Eu, amém, né? Amém? E fui embora. E quando eu tava na metade do caminho já, eu ouvi a voz do Espírito falar comigo. E dizer assim, ó, vai lá e fala pra ele não me negar mais. Pra ele não ser que nem Pedro.
Eu ouvi no meu espírito isso aí. Sim. Só que o que aconteceu? Eu fiquei pensando, bah, isso aqui é meu ou é do Espírito Santo? A gente tem sim. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu fiquei uns minutos. Aqui, quem conhece aqui, né? Os irmãos conhecem, eu fiquei ali na Garibaldi. Eu fiquei parado na Garibaldi ali pensando. E agora? Eu Vou, vou, volto. vou pra igreja ou volto? E fiquei, não sei. E fui pra igreja, não voltei. Eu tava, acho que meses de recém-convertido. E eu não entendia. Eu pensava que era eu imaginava que era um pensamento. Ou seja, como é a ação do Espírito, essa voz suave. Que é o que vem na tua mente, que tu pensa que é um pensamento teu. Que parece um pensamento teu. Mas é o Espírito falando com a gente. Olha que coisa incrível. Só que se a gente não acreditar e pensar que é alguma coisa nossa, imagina a experiência que eu perdi de ter com aquele homem. Sim. Não, mas eu tô Imagina. imaginando É. mesmo. Pá. Ia ser uma coisa gloriosa. Sim. Ia ser uma coisa gloriosa. Tanto que hoje em dia, agora que eu entendo mais e vejo quando é o Espírito, eu vou lá e faço. Tem vezes, Sim. hoje em dia, eu gosto tanto disso, né? Que quando tem uma oração final e eu vou orar pelas pessoas, né? Geralmente as pessoas já saem orando por todo mundo, né? Sim. Eu gosto de ficar parado esperando pra ver o Espírito falar com qual eu vou orar. Sim. Eu fico esperando e quando Deus fala, eu vou lá pela pessoa, Deus me revela, ou dá uma oração revelada, alguma coisa assim. E quando eu vi, eu tive uma experiência sobrenatural maravilhosa, que me renova, a pessoa é renovada. Eu me sinto uma coisa sensacional por ser útil nas mãos de Deus. Sim. Só para refletir aqui, Uhum. a Yolanda Macedo faz o Senhor, peço oração para os meus netos. Mandou esse recado aqui para os irmãos aqui, né? Depois a gente vai orar por eles, sim. Demais irmãos deram paz ao Senhor aqui, glória a Deus. Quem comentou já, irmão? Foi Yolanda Macedo que pediu oração por Glória a eles. Deus. Vamos orar, irmã Yolanda. Vai da vitória. Jesus, os demais irmãos apenas... Não, mas quem mais? Não deve ser muitas pessoas. Não, tem 11 pessoas aqui. Quem mais já comentou aí dando paz ao Senhor? Vamos Quem lá, tá com a então. gente? Ana Luísa foi a primeira. Deus abençoe. Samara Graciele Castanho, Nossa, Robson Samara. dos Santos, Daniel Rostelli, Laura. Desculpa. Nossa, jovem da série. Claudinei da Silva, Osiel Rodrigues, Karen Rodrigues, Michel Carlos, José Ritter, Manu Moraes, Janaína Correia, Esse eu Elisa conheço. Saraiva, Cauã Oliveira, Carla Janaína, Eduardo Soares, Ezequiel Pinheiro, nosso irmão, Deus, Rebeca de Souza, tem um S ali, acho que é Santos, alguma coisa assim. E Matheus Monteiro, Fernanda glória a Clavijo Deus, e a Aline também, por último. Glória a Deus, bastante irmãos. Gente de longe, irmão Matheus lá de São Borja, com a gente. Que maravilha. Que beleza. Longe, né? Glória a Deus, nosso Matheus morou aqui na igreja. Capaz. Em cima do banheiro. Não, coisa gloriosa isso. Hoje em dia o irmão Matheus ele é ourives, né? Trabalha com ouro. A condição do irmão de hoje em dia, né? Ele tá de jovens lá na região. E um tempo atrás, ele morava aqui na igreja, em cima do banheiro masculino. Olha só, eu não conheço esse irmão aí, mas eu já ouvi testemunho dele já. E é uma coisa gloriosa, a gente tem uma família abençoada, já é pai, já. Glória a Deus. Boa. Coisa gloriosa, né? É o ponto que eu acho que, né, que a gente tava comentando, né, de ser a nossa melhor versão, né, com Cristo, né, obviamente, ser a nossa melhor versão com Cristo. De novos convertidos, de pessoas com problemas, com dificuldades, com limitações, e começar a avançar, né, tanto o senhor, como estava contando, né, o senhor ele já mudou a sua forma de se vestir, a forma de pensar, de entender a voz do Espírito Santo, né, Glória a Deus. e agir agora com uma noção, bom, o que é que está acontecendo? O que eu devo fazer? O senhor foi melhorando a sua versão, a melhor versão do Guilherme, da alma Guilherme, né? Glória a Deus. Da coluna vertebral ali, desse corpo e do corpo espiritual,
a alma ali foi melhorando, Glória né? a Deus. Nas emoções, nas formas de pensar, Nas palavras. nas palavras, né? Na forma até mesmo de exteriorizar o que está ali dentro da alma, né? É. Que é a forma de se vestir. Né? A gente vai, às vezes, né? Quando eu me converti, né? Ou melhor, que eu cheguei no Ministério da Restauração, eu também tinha os nossos costumes, né? De andar de bermuda, né? De regata, gostado desses estilos assim, né? Mais, mais como o mundo é, né? De se vestir. E a gente começa a receber um alimento no espírito, um alimento no Exatamente. corpo espiritual, e isso vai mexendo lá dentro na alma, nas nossas convicções, e a gente quer exteriorizar aquilo, né? O Espírito Santo nos leva a exteriorizar. Aí muda a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de agir. Imagina só esse irmão aí, né? Que sabe, estava aqui passando dificuldade, Pra né? ter uma ideia, o Matheus, ele morava em Amazonas, em Ah. Tefé. Bah, E de Tefé foi casar com alguém de São Borja. Então, esse irmão foi longe. Então, todo o processo que Deus fez por ele. para ele se tornar a melhor versão. a melhor versão dele com Cristo. Que coisa gloriosa, né? Bah, coisa gloriosa isso. O Matheus, saudade do irmão Matheus. Fora os outros aí que estão comentando também. Por exemplo, o irmão falou da irmã Fernanda Clavijo. Tem um filho dela, o irmão Guilherme. O irmão Guilherme, ele tem 13 anos agora. E até certo tempo atrás, ele estava numa escolinha de futebol. Estava jogando futebol. E olha que coisa gloriosa. O pai dele pagava escolinha pra ele. Ele, obviamente, não era da igreja, né? Sim. Só que daí ele decidiu não mais jogar futebol. Falou, pai, eu não quero mais jogar futebol. Não quero mais estar na escolinha. Olha um adolescente, um pré-adolescente, acho que tinha 11, 12 quando tomou essa decisão. Ele é uma benção, cara. Ah, ele tá cada vez buscando a sua melhor versão. Exatamente. Ele tem uma mente de crente que muitas pessoas mais velhas que ele Mais não tem. maduros não tem. Não tem. Só que porque uma coisa, o que acontece? Por exemplo, assim, ó, a gente tá vendo que existiu a carne, o corpo físico e o espírito. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que vai alimentar o meu corpo físico? Vai ser o pão. Mas não vou viver só do pão. Também tem o que sai da boca de Deus, que vai alimentar o meu corpo espiritual. Sim. Se eu alimentar meu corpo espiritual e alimentar pouco a minha natureza terrena, eu jejuar, eu renunciar, qual vai ter mais força dentro de mim? O meu espírito, Sim. porque ele vai estar mais alimentado. Então ele vai ter maior influência na minha alma do que o meu corpo físico. Sim. Tanto que o pastor Beto falou nessa lição 4, né? Que Eva, eu nunca tinha pensado dessa maneira que o pastor falou. Eva nunca tinha pecado. Eva tinha comunhão total com Deus. Todo dia Deus Perfeita. falava assim, ó, perfeita. Não pecava, não estava sob o domínio do diabo. Conversava com Deus. Conversava com Deus, tudo. Mas mesmo sendo essa santa mulher, ela pecou. Ela caiu. E aí o pastor vai falando que ela caiu porque ela teve alguns erros. Foi conversar com a serpente, que foi ficar pensando no fruto ser bom, atraente aos olhos. Ela receber na alma dela esse desejo do corpo físico de ir lá, até lá e comer o fruto. Então olha que coisa. Por mais que Eva fosse essa santa mulher, ela pecou. Por quê? Porque num momento ela começou a alimentar a natureza dela. Ela se deixou ser conduzida pela natureza dela. Porque ela sentia emoção, hormônio, tudo. Ela tinha corpo físico nem a gente. Então as emoções vão nos levando a alguma coisa. Agora, quantos hoje em dia dos nossos irmãos que não são levados pela emoção? Que são homens de Deus usados, Sim. tudo. Tem vários exemplos aqui. Que não vale a pena citar. E, irmão Guilherme, agora pensando nisso, né? Nesse Uhum. lado. Tá, mas ali a irmã Eva, né? Tava A lá irmã no, Eva. a irmã Eva tava lá no jardim, com toda a perfeição, tudo ali, né? E pecou. Tinha comunhão total com Deus. Eles ouviam a palavra de Deus diretamente da boca de Deus Bah. todos os dias. Né? Sim. Uhum. Aí, só que essa comunhão foi quebrada, foi rompida essa comunhão do homem com Deus, ouvir a palavra de Deus. Zero, né? Zero comunhão com Deus ali, face a face. Não tem como mais ouvir a voz de Deus.
Mas aí Deus criou um mecanismo, né? Um mecanismo para suprir essa necessidade. E esse mecanismo que Deus criou, né, para que o homem não perdesse totalmente a forma de escutar a voz de Deus, para que mudasse, né? Ali Deus estava instruindo Eva, Deus estava ensinando Adão e Eva, e provavelmente, né, dando as instruções que eles precisavam para viver, para ter a comunhão com Ele, para se alimentar, para cuidar da terra e tudo. E Deus falava boca, né, com a boca ali diretamente falando no jardim, eles ouviam dos lábios do Senhor. Aí, só que nós não temos isso, não temos essa comunhão de ver Deus falando face a face conosco. E ele nos deixa um mecanismo. Como vamos saber o que devemos fazer? Como não pecar? Como nós melhorarmos, mudarmos a nossa natureza, né, que é terrena, carnal, né? Nossa natureza que não quer se submeter a Deus. Como que a gente faz isso? Ele deixou um mecanismo. Como? A palavra de Deus, Oh, a Bíblia. aleluia. Ele deixou isso. E aí diz aqui em 2 Timóteo, estava dando uma olhada, 2 Timóteo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual é o propósito da palavra de Deus? Dela fazer tudo isso, de ser tão completa assim. É a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é o meio que Deus usou para nos aperfeiçoar, para que nós sejamos a nossa melhor versão, né? Nós não podemos ser a nossa melhor versão do mundo, melhor versão Sim. nos padrões humanos, Sim. os padrões terrenos, né? Nós temos que ser o melhor, nossa melhor versão, nosso melhor ser através da palavra. Senão, nós vamos perdendo tudo o que Deus já nos deixou, a oportunidade de termos comunhão com Ele, de sermos semelhantes a Cristo, é através da palavra. Glória a Deus. Como é essa melhor versão, irmão Guilherme? O que seria essa melhor versão? Jesus ali nos fala ali, né, nas bem-aventuranças ele nos fala, né? Bem-aventurados os humildes, os misericordiosos, os pacíficos. Os que choram. Vou ler aqui para nós, pra gente poder ver o que diz ali. Os que choram é uma versão, né? Mas os que choram serão É o consolados. bem-aventurado, né? Então, Mateus capítulo 5, para os irmãos que quiserem ler depois. Mateus capítulo 5, então, versículo 1. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos e a eles passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É essa a versão. Bem-aventurados que choram, que o meu irmão falou, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Depois eu quero trazer um relato sobre essa questão de misericórdia e para alcançar misericórdia, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Aí é muito importante, porque serão chamados os filhos de Deus, né? Os pacificadores são chamados filhos de Deus, porque Deus adora a paz, né? Mas o que eu ia falar sobre misericordiosos alcançarão misericórdia, né? Quando nós temos misericórdia daqueles que nos fazem mal, isso tem relatos na Bíblia ali que Jesus fala sobre como tu alcança o perdão através da misericórdia, né? Eu tinha um probleminha quando eu chegava da misericórdia de tratar bem a pessoa que me fazia mal. Sabe aquela oração do Pai Nosso, quando chega ali, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Quando eu chegava ali, eu dava uma travada, perdoa. Eu não vou mentir para Deus em oração, Sim, né? né? Óbvio. Perdoa os meus pecados, assim como eu tento perdoar os que têm me ofendido. Glória a Aí Deus. Mas eu... O Senhor era sincero com Deus, né? Não, Deus era sincero era com Deus. sinceridade. Mas daí eu Tava cheguei... tentando. Não, aí eu cheguei diante de Deus e falei, não, Senhor, eu quero orar verdadeiramente, quero perdoar aqueles que me ofendem.
coração de misericórdia. E eu alcancei. Hoje, glória a Deus, na hora que chega essa parte, eu falo com vontade. Eu perdoo! Assim como eu perdoo também. Né? Eu tive vários Coisa momentos gloriosa. que Deus me testou pra ver se eu tava perdoando mesmo. Que E coisa gloriosa. graças a Deus deu certo. Espero que continue assim a eternidade. Né? Coisa... Isso que é fascinante. Que qual foi o caminho? Foi pra oração. Sim. Tava orando, tava aos pés de Jesus. Sim. E tu percebe uma coisa que lá no céu, por que Deus busca a nossa melhor versão pros céus? Imagina a gente conviver no céu lá e lá tu não vai poder disputar, brigar, ter discussão. Não, se a pessoa te fizer alguma coisa sem querer, algum mal, tu vai ter que perdoar na hora. Tu vai ser instruído. Hoje aqui na Terra a gente é instruído para isso. Para saber viver do lado de Deus a nossa melhor versão lá no céu, né? Sim, as pessoas acham que quando chegar no céu eu vou mudar, né? É. Quando Não. chegar no céu eu vou ser diferente, eu vou melhorar. Aí vai ser minha melhor versão. É, por isso que a gente tem que buscar a melhor versão aqui. A gente tem que ser pacífico, porque lá no céu a gente precisa ser pacífico, a gente precisa ser limpo Sim. de coração, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ser misericordioso. Lá no céu vai ser assim. Por isso que todo o varão tem que ser aperfeiçoado aqui, né? Sim. Para se apresentar diante de Jesus Cristo já perfeito, né? Amém. É que tem muitos pensamentos assim, ó, bom, eu vou ter um corpo transformado. Sim. Sim, Bom, tem gente que fala assim, ó, bom, eu vou me esquecer de tudo, sim. então eu não vou lembrar das coisas da terra. Não há nada na palavra que fale isso também. Mas as pessoas pensam isso Sim. como se fosse isso aqui, ó, uma mágica. Se Deus fosse te mudar, ele te deu livre-arbítrio. Quem tem que mudar é tu. Tu tem que alcançar a tua versão superior. Só que é uma questão assim, ó, uma coisa que a gente vê na palavra de Deus ali, sempre Deus falando, ele mostrando através da palavra o caráter dele. Sim. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é ser santo, separado. Deus não mente. Deus, né, não se arrepende. Ele é Deus. Esse é o caráter de Deus. Sim. Aí é uma questão de caráter humano. Deus quer que nós, o quê? Sejamos aperfeiçoados no nosso caráter. É o nosso caráter de amar ao próximo. Porque, olha só, em questão de amor, não tem maior exemplo de amor do que o próprio Deus deu o seu próprio filho, né? Ele é o caráter dele, é capaz de amar aqueles que são inimigos. O caráter dele, ele nos amou mesmo nós estando Nós pecamos contra ele, é. né? Nós não amando ele de todo o coração, ele nos Ele perdoou. nos amou. A gente era inimigo dele. Sim, era inimigo de Deus. Ele morreu pros inimigos dele. Dos inimigos. Então, veja só, é uma questão de caráter. Deus quer que nós melhoramos o caráter, né? De ser separado. Né? Porque se a gente... É uma coisa que é misturada, que é uma coisa que tem várias coisas misturadas no meio ali. Sim. É uma coisa que... Bom, tu vai olhar ali, às vezes, o lixo, se tu olhar, é o lixo, ó, um pozinho ali, é um monte de coisa misturada ali, né? Sim. Resto disso, resto daquilo, um pouquinho daquilo outro, tá ali. Agora, uma coisa que é separado, opa... Isso aqui não tá no meio do lixo, não tá na bagunça. É uma coisa separada, tem valor, tem importância. Sim. Isso não tá quem sabe, em imundícia, literalmente, né? Mas é separado. É separado. Bom, então, se isso aqui é separado, tá? Tem um valor. É um valor de ser separado, de ser santo, né? E assim por diante, né? Coisas de caráter. Coisa gloriosa. Teríamos que nós revelar o caráter De Deus. O pessoal tá comentando sobre o perdão ali, né? A irmã Kátia Brito falou: aquele que não perdoa está tomando um veneno querendo que o outro morra, né? Meu Deus. Sei. Que forte, hein? O pessoal tá... Tomando veneno, você mesmo tomando veneno para matar outro. Né? Não tem lógica. Mas é literalmente isso que acontece, né? A pessoa se auto-envenena. Sim. Tu sabe a irmã Kátia Brito falando? Tanto que como é que é perdão em inglês? Ah, não sei. Forgive me. Forgive me. Me perdoa, forgive me. Me perdoa. Não, forgive me. Como assim? Forgive me. Para mim. Dê para mim. Então, no inglês, a questão do perdão, a gente tem que perdoar, mas se for pro inglês, é algo para nós. Então, o perdão não é pelo... perdoe-me. Não, me perdoa. Ah, for- tá. Tá. Para mim. Um presente para mim, entendeu? Sim. Algo para mim. Algo para mim. Então, o perdão é para mim. Sim, em vez de tu pede perdão, mas é para que tu receba. Digamos, Isso, alguma coisa. Isso, Entendi. isso. Tá. Então, olha que coisa. Sim. O perdão, assim, isso que a Kátia falou, eu vou perdoar, mas não é por causa da pessoa. É por causa minha, né? Sim. Senão... É uma coisa que bebe um veneno esperando que o outro morra. Que loucura, né? A amargura que tu tem
pessoa que tu não perdoa, aquilo ali te destrói. Com certeza. Fica com aquela, Sim. com aquela angústia. E outra pessoa às vezes tá nem aí, né? Exatamente, a outra pessoa tá vivendo Aqui, dela, eu mas- tava pensando aqui num texto aqui, quando Jesus estava instruindo ali, ele falou dos ais, né? Ai do vós fariseus, hipócritas, né? Escribas e fariseus. Aí ele disse assim lá no 23, no versículo 23 do capítulo 23 de É Lucas? Mateus. Mateus 23, 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E quais são os preceitos mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fé. Ele citou esses três. O próprio Jesus disse: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, olha só, a justiça, a questão de ser justo, tu olhas assim, é questão de caráter. Ser justo. Ser justo para com o teu próximo, ser justo para com as pessoas na tua volta. Ser justo de acordo com a palavra. E também de ser misericordioso. Olha só, misericórdia. Deus tem a capacidade de ser misericordioso, longânimo para conosco, né? Nós, às vezes, vivemos, né, a vida toda errada, durante anos, e Deus tem misericórdia, olha para nós com misericórdia e nos traz de volta para a palavra, né? De volta para a sua vontade. É questão de caráter. A gente vê que a nossa melhor versão é ser transformado o nosso caráter, até que Cristo seja, né, demonstrado através de nós, até que as pessoas vejam Cristo em nós. Só que, ó, agora pra puxar pra prática isso. Para a prática. Pra gente Vamos fazer lá. isso de verdade. Porque assim, ó, é muito fácil eu falar assim, bah, tem que ter Jesus na. Uhum. Bah, tá, eu vou ter Jesus na minha vida, né? Esse conceito. Sim. Só que sozinho, não tem como. Eu não consigo sozinho criar um caráter de Cristo em mim. Não tem como. Em cima desse versículo que o irmão Abner falou. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:22 assim, ó. Corre. Não. Foge. Foge outro sim das paixões da mocidade. Então a Bíblia fala, foge das paixões da mocidade. A paixão no original é tumos, então é um desejo intenso. Foge dos teus desejos que tu tem intenso, do teu desejo natural. E corre atrás da justiça, da fé, do amor e da paz. Com aqueles que invocam a Deus de coração puro. Então, uma das coisas importantes para nós termos, para melhorar na nossa versão, é quem está na nossa volta. As nossas amizades. Quem a gente escolhe para estar nos influenciando. Porque a gente é influenciado. A Diga gente- com quem tu andas, que eu te direi quem tu. Diz o provérbio já, né? Não existe dizendo assim, ó, não, eu não sou influenciado, eu influencio. Não existe isso. Sim. A Bíblia diz assim, ó, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a Bíblia também fala que quem anda com sábio vai ser sábio. Uma oração que eu sempre pedi a Deus, tu vê que Davi também pediu em um salmo, não me lembro qual. Apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam iniquidade. Jesus fala isso também, mas Davi pede isso num salmo em oração para Deus. Quando eu fiz essa oração para Deus, eu não estava na igreja naquele momento, mas se afastou assim, ó, todo mundo assim. Foi uma velocidade incrível. Só que naquele momento eu não pedi, aproxima de mim também aqueles que praticam a justiça. Acabei ficando só Na eu. metade. Então, Mas a é um gente- começo, já é um não começo, tendo a né? é uma influência oração, de uma outras oração pessoas. muito importante. E quando Deus levar, tu não reclama, deixa Deus levar, né? Parta de mim todos que praticam iniquidade, aproxima de mim aqueles que praticam a tua justiça. Detém essa. Em Salmos 11. Quantos, né? Quantos que tu vê assim, esse jovem, essa pessoa tem um potencial de chegar num lugar assim, ó, de ser usado por Deus, mas aí de repente começa a se aproximar de pessoas que têm a vida assim, que levam a vida meio assim, Pratica não querem, iniquidade. que não querem saber de Deus, né? Querem fazer as coisas nas escondidas. Uhum. Aí essa pessoa que tu vê, esse irmão tinha capacidade de ser usado por Deus ali, Deus estava usando, começando a levantar. Aí começa a aproximar de pessoas assim. Essas pessoas, querendo ou não, essa pessoa querendo ou não, ela pode até amar aquela pessoa, até, né, ter, né, sentir um carinho, né, irmão, às vezes tá na igreja, irmãos da igreja mesmo. Mas essas pessoas acabam influenciando aquele irmão e aquilo tudo que ele estava vivendo, né, começando a viver com Deus, foi influenciado por aquela maldade ali, e aí já era, né? Aí só a misericórdia de Deus para
reverter toda a situação, afastar essas pessoas, é só um milagre. Às vezes, muitos, né, não tem volta. Muitos acabam se indo e se perdendo de uma maneira tal, mas aí tem outros, Deus olha assim, bom, Deus dá um empurrãozinho às vezes, né? Deus ajuda, volta, dá a oportunidade de escapar daquilo ali. Só que uma coisa que é um fato, assim, ó. Sempre quando acontece isso, pensam assim, ó. Não, o meu vai ser diferente. Sim, eu vou Não, influenciar, né? eu vou influenciar. Ou não é nem influenciar, é pensa assim, ó. Não vai dar nada. Sei. Sempre dá uma coisa. Sempre que uma pessoa gera uma amizade íntima com alguém que pratica iniquidade, sempre vai dar alguma coisa. Em todos os casos, todos os exemplos bíblicos, todas as passagens, testemunhas vivas, tem histórias nos Prêmios Desafios, que é a revista da igreja que Sim. fala histórias reais, que isso sempre acontece. E a pessoa que tá lá pensa assim, ó, não, comigo não vai acontecer. Como se ela fosse uma pessoa que fosse... O próprio querubim ungido. mas é o perigo porque ela pensa que não vai dar nada. Sim. Pessoa. Não, ela me respeita. Não, ele me entende. Não, ele sabe que eu sou crente e não fala de futebol comigo. Não, ela me respeita, ela não fala de garoto comigo. Ah, terrível. Mas tá criando amizade. É que nem a Eva com a serpente. É. O diabo não precisa de que tu adore e se prostre a ele. Não precisa, ele só precisa de um pouquinho do teu tempo ali, né? De uma influenciazinha que ele tenha. Bom, aqui eu já consigo entrar. E já era. Foi o que ele fez com Eva, ele não precisou muito, ele só precisou de ouvido, sabe? Exatamente. O que Ele não aconteceu? precisou, tipo, por exemplo, assim, ele não precisou questionar o que ela fazia. Ele precisou somente, ele não disse assim, ó, para de fazer, faz isso, come o fruto. Ele precisou somente questionar, foi só o... Ele não deu uma ordem pra ela, ele simplesmente questionar. ela pensar de uma outra forma. Não é isso. Glória a Deus, João. Glória a Deus, meus irmãos. Ah, paz do Senhor. Deus ouviu as nossas orações. Paz do Senhor. Uma coisa que eu tava ouvindo vocês falar e eu não queria falar, mas Fala, João. Fala, achei João. muito interessante. Achei Fala, muito João. interessante esse assunto e vocês estavam falando agora sobre isso. E vocês usaram esse exemplo da irmã Eva, né? Irmã Eva. Mãe Eva, né? Acho que é Da melhor. irmã Eva. E eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que ela quer se tornar a melhor versão de si mesmo e ela tem essas influências externas, acho que a primeira coisa que ela precisa fazer é dizer não. Isso parece uma coisa muito óbvia, né? Isso parece uma coisa muito Importante. óbvia, mas às vezes a gente, por exemplo, uma pessoa que já veio do mundo e ela já teve ali os seus contatos externos na escola, no trabalho, na faculdade, seja lá como for, ela tem aquelas pessoas na volta dela e ela já criou um vínculo com aquelas pessoas. E aí, às vezes, ela se converte, às vezes não, ela se converte, e aí ela volta pro trabalho e aquelas pessoas que viveram a vida toda com ela daquele jeito, vão lá e esperam quem? Esperam encontrar aquela pessoa daquele jeito. E aí é uma coisa que eu já passei por isso já várias vezes. A gente chega, a gente pensa, poxa vida, eu já criei toda uma história com essa pessoa, eu já agia dessa forma, eu tinha essas manias com essa minha rodinha, né, no meu trabalho. O ambiente convive ali. Isso, no convívio. E aí do nada eu vou chegar assim Totalmente. totalmente diferente, eu vou assustar todo mundo. Então acho que eu vou indo aos pouquinhos. Eu vou devagarzinho para não assustar. Mas essa é a pior coisa que uma pessoa que busca mudar, que realmente quer mudar, quer dar um basta, ela pode fazer, porque esses pequenos passos, eles vão as pessoas que as pessoas da tua rodinha, elas não entendem que tu mudou. E elas não vão perceber isso. Então toda hora elas vão vir contra ti, elas vão descredibilizar aquilo que tu fala. Agora, quando tu chega e diz pra elas, não, seguinte, agora eu sou assim,
eu sou desse jeito, não vou fazer mais esse tipo de coisa. Claro, não precisa chegar dizendo, né? Mas toda vez As que pessoas não acreditam na hora. Você tem que Exatamente. acreditar. Só rapidinho, irmão João, olha só. Quando eu me converti, eu trabalhava no secular. E eu cheguei crente no meu trabalho secular. E eu falei, agora eu sou crente. E teve um colega, o nome dele era Hélio, o Hélio. Ele falou assim, ó. Ô Guilherme, essas coisas não se brinca, Guilherme. ele não acreditou. Porque ele era de religião, né? Gostava de bater os tambor. E ele falou assim pra mim, não, Guilherme, essas coisas não se brincam, Guilherme. Não, o mundo espiritual é de verdade. Para de brincar com essas coisas. E o Hélio, não, eu sou crente de verdade, Hélio. Me converti. Aí veio o líder do setor dele, falou, não, o Guilherme se converteu. E porque esse líder do setor, ele era desviado. Ele, não, o Guilherme se converteu de verdade. E ele, "Ah, tu tomou a posição, né? Essa palavra que eu tava procurando. Tu É, tomou, a posição. tomou a posição do. Lá na rodinha, lá tu já botou, né? E o olha que limite, coisa, ó. e olha que Agora eu coisa. sou crente. E eu tava recém-formado no ensino médio, né? Então eu tinha as amizades do ensino médio. Aí eu falei, não, agora eu sou crente. Agora eu não faço mais essas coisas. E uma amiga que eu tinha da época, né? A Jennifer, ela falou assim, ó. Gui, tu? Não, não. Após R$ 50 que até o fim do mês vai voltar a fazer. Não, E ela não. perdeu as coisas. Ela perdeu as coisas. Deus se afastou de mim, né? Não deu tempo de pegar Não os deu 50 tempo de pila. pegar. Glória a Deus, glória a Deus. Mas isso que o João tá falando. De Sim. tomar essa posição, né, meu João? Mas só que daí Pra muitos quem não não viu, ele querem. falou exatamente. Muitos não querem tomar essa posição. Não quer. Ele quer manter ainda aquele convívio. Por causa do conforto. Sim, mas aí que tá o perigo, né? A pessoa vai sendo influenciada, querendo ou não. Por mais que tu recebeu aquele teu primeiro amor, tu tá cheio de Deus, mas o que nós dissemos no começo, aos pouquinhos aquilo vai esfriando. E quanto mais influência externa, negativa, menos tu vai desenvolver aquilo lá, simplesmente vai sufocar. Vai sufocar. Vai sufocar a ponto de tu não Vai conseguir sufocar a tua mais. semente. Mas é o que eu falo, também tem que te aproximar dos irmãos que estão na palavra também. Sim, Tem que te aproximar. Tem que, Tem. tem que chegar perto dos irmãos crentes, começar a conversar, andar com eles também. Né? Mudou a vida, é outra história agora. Grande parte daquilo que nós somos são as pessoas que a gente convive, né? Sim. Então, quanto mais rápido a gente mudar isso e por exemplo, pessoas como eu que são mais extrovertidas têm essa dificuldade, né? Pessoas mais extrovertidas falam com todo mundo, falam com todo tipo de gente. E é difícil, é uma coisa que corta. Então, quanto mais rápido tu tomar aquela posição, tu dizer, não, eu vou ser desse jeito e não abro mão disso, a partir de agora esses são os meus valores. Mais fácil, não mais fácil, mas melhor vai ser pra ti, mais rápido as pessoas na tua volta vão te entender, ó, esse irmão é diferente, ó, Sim. o Guilherme mudou, o Guilherme não faz mais esse tipo de coisa, ele não é mais aquela pessoa de antigamente. Então, mais rápido tu cria o respeito dessas pessoas por aquele valor que tu decidiu ter, e mais fácil, com certeza mais fácil vai ser para ti tomar essa decisão e seguir esse rumo. Só que, por exemplo, assim, ó, pra mim, eu lembro, foi muito difícil. Por quê? Eu trabalhava lá. Aí todo dia a gente almoçava junto, a gente falava das mesmas coisas. Só que chegou um momento que eu não pude, eu me converti, beleza, Jesus agora. Eu pensava, bom, vou almoçar com eles ainda, vou falar de Jesus pra eles. Só que não era assim na prática. Sim. Eu chegava lá e estava falando de mulher, de futebol, sempre mulher e futebol. E eu não era do meu convívio, não era mais algo pra mim. E o que aconteceu? Eu comecei a almoçar sozinho. Então imagina, eu já estava na empresa já há 3 anos. Amigos íntimos já. E de todo aquele convívio me isolar naquela empresa. Eu ia pra minha sala, ficava comendo sozinho lá no almoço. E o diabo no ouvido. Tu tá sozinho, tu tem que estar com eles, tu tem que estar com eles, tu vai perder, tu vai perder. Aí na escola, me afastando das pessoas na escola. Eu querendo ir jantar continuar indo jantando, continuar me encontrando. Aí lembro que um dia que eu fui lá, me encontrei com uma janta lá. Só que daí eu me senti mal por causa do que estava acontecendo, das conversas, do ambiente. Se sente mal. Então, olha só, é melhor eu pagar esse preço e sentir a dor da renúncia
do que eu continuar com uma amizade que vai me piorar como pessoa. Ah, mas essa amizade, ela conhece a palavra, ela respeita, mas essa pessoa, por mais que respeite a palavra, Às vezes tem um filho de crente, né? Os pais deles são crentes, mas ele não é. exatamente, mas se Sim. pratica a, a imoralidade, vai nos influenciar de uma maneira destrutiva. Quem anda com o tolo vai se dar mal. Então, a gente não tem que pensar assim, ah, mas ela me entende. Não, ele respeita. Não, não, mas ele é carnal. Ele fala as coisas da carne. E carne vai alimentar a nossa carne. Mas eu sei, minha irmã que tá assistindo, eu sei o quanto isso é difícil. Na prática, na escola, na faculdade, eu sei o quanto é triste. Eu chorava muito, né, no trabalho, almoçando sozinho. Eu chorei muito quando eu me afastei das minhas amizades da escola. Porque é difícil, mas é melhor eu chorar do que eu vou ser consolado. Do Sim, que ir pro inferno com essa pessoa. E uma coisa que tu falou também que tu refletia bastante, que era que tu falou que pra tu trazer a palavra pra eles era difícil de entrar a palavra neles, né? Isso na nossa imaginação a gente pensa, pô, vou lá, vou ajudar a converter aquela pessoa, mas a pessoa não se converte de início. Não, E ainda tu joga pérolas aos porcos, né? Que diz a palavra. o Entendeu? pior, tu não vai conseguir falar a palavra, Uhum. entendeu? Pela tua intimidade, tu não vai sair pregando pra pessoa. Porque tu sabe que se tu pregar pra aquela pessoa e ficar insistindo na pregação, ela vai se afastar. Sim. Então, por ela não querer se afastar, tu não vai pregar pra pessoa. Tu vai se conformar com ela. Tu vai tomar a forma dela pra se adaptar a ela. É o Romanos 12. Não vos conformeis com a gente. Não vos conformeis com o presente. Só que a pessoa, pra não perder aquela amizade, se conforma. Sim. Aí não prega, aí aceita o pecado da pessoa, vira cúmplice. Sim. Meu Deus, coisa miserável isso. Como a gente vai ser uma pessoa boa se a gente compactua com o pecado da outra pessoa? Se a gente não prega pra aquela pessoa que precisa, misericórdia. Sim. Nesse caso, acho que o teu testemunho, ele vai ser o teu próprio evangelismo, né? É, verdade. As tuas Uma atitudes. postura nova. Exatamente, até porque é uma questão de segurança tanto pra ti quanto pela alma daquela pessoa. Porque tu vai se afastar daquela rodinha que tem as práticas pecaminosas, tu vai te proteger e ao mesmo tempo tu como crente, sabendo que tu tinha toda uma vida com aquela pessoa, tu não vai querer forçar o teu novo estilo de vida para aquelas pessoas, porque tu sabe que tu vai afastar elas. Sim. E quem realmente tiver interesse e ver aquele teu posicionamento, fala, olha, ele mudou, quem sabe eu consigo mudar também. Se aquela pessoa quiser, ela vai chegar até ti. Então, nesses melhores casos, tanto para ti quanto para aquela pessoa, o melhor é que o teu posicionamento seja o teu evangelismo, né? Uma coisa, Sim. tem que ser radical. Tem que ser radical. Em muitos aspectos ali, digamos, de mudança, questão de mudança de vida, tem que ser radical. Né? Se tu ir mudando, querer mudar aos pouquinho, tu vai se conformar. Vai ser pra depois. Vai deixando para depois, tu não vai mudar. Agora, se tu é radical, eu digo, não, isso eu não aceito, eu não faço mais. Acabou. Faz o voto, né? Aqui, ó, quando eu cheguei no Ministério da Salvação, eu cheguei nesse meio termo, sabe? Não, eu não sei muito bem, né? Vamos levando no banho-maria, como diz outro. Né? Tá. Aí, na escola, nós passamos por uma prova. Mais uns colegas. Eu, recém-chegado na administração, bem pouco tempo, surgiu um evento lá, Encontro de Talentos. Os irmãos devem conhecer, né? Encontro de Talentos. Aí a nossa turma se organizou e ia participar de uma dessas das gincanas do Encontro de Talentos lá. E ia encenar uma música, né? E fazer umas encenações lá. Tá, e nós participamos do ensaio, tava tudo certo, né? Os crentes, né? Glória a Deus. Participamos do ensaio, mas, né? Só que não tinha, assim, nenhuma maldade naquilo. Era um ensaio cômico, uma coisa, assim, cômica. Era gostoso de estar ali, né? E até porque nós fazíamos magistério, então nós tínhamos que participar de algumas coisas, né? Mais lúdica. Brincadeiras lúdicas, tá. Mas chegou, assim, ó, nos dias do evento, a gente foi constrangido de uma forma tal pelo Espírito Santo, assim, ó, que pera lá. Isso aqui não tá agradando a Deus. Isso aqui, pá, tem uma coisa errada. Isso foi uma ação do Espírito Santo, sabe? Em nossas vidas. Nós nos entendemos. Não.
por mais que seja assim meio lúdico, parece que nada a ver, mas tem um fundo aqui que não está agradando a Deus. E nós tomamos a decisão, fomos radical. Então a gente disse para a turma, ó, infelizmente nós não vamos mais participar. Glória a Deus. Ponto. Sabe o que que é? Era a mesma coisa que ter mexido no ninho de vespa. Todo mundo enloucou, claro, a gente visou praticamente de última hora, já estava tudo ensaiado, todo mundo com seus papel definido, né? Meu Deus, que luta. Até a diretora foi acionada. Bom, Meu Deus. aí a gente teve que se justificar, ó. Perante a diretora, a gente foi e disse assim, ó, nós entendemos que isso não era a vontade de Deus, não estava agradando a Deus e a nossa postura diante disso é não participar. Nós não vamos participar. Ponto. Nós entendemos que não é. Aí as pessoas vão olhar para ti com desdém, vão te chamar de louco, né? Vocês são doidos mesmo. Mas assim, ó, vão te rejeitar. Nós ficamos um bom tempo brigados com a turma, né? A turma não queria nem saber de nós, de mim, né? Dos colegas ali. Então, assim, ó, os teus amigos, aqueles que estão na tua volta, diz que são teu amigo. Quando tu toma uma decisão firme, bom, agora eu vou ser separado, como Deus pede, ser santo e separado. As pessoas vão te rejeitar, elas não vão te aceitar mais, porque tu não faz parte daquele convívio dela. Tu não faz mais aquilo que agrada a carne dela. Ah, tu não fala mais palavrão. Tu não fala mais sobre jogos ou mulher. Não tem, tu não entra, não encaixa mais. Só que tu tem que ser radical. Tu tem que dizer, bom, não vou, não falo, não faço mais isso. Obrigado, né? Sim. Não sendo mal educado, obviamente, né? Mas assim, ó, isso aqui não cabe mais a mim. Por quê? O nosso objetivo é muito maior do que simplesmente participar de um jogo, ter convivência. Nosso objetivo é muito maior. Depois que tu entende isso, o teu objetivo não é mais esse mundo, não é mais É a essas tua coisas. melhor versão. E tu tem que alcançar o céu, tu quer ser semelhante a Cristo, tu quer mudar a tua vida, não, aquilo lá, aquela convivência, aquela tua amizade lá, é bom pra carne. Mas aí tu tem momentos que tu tá sozinho, tá com depressão, tá triste, aquilo lá não vai mudar na tua vida. A única coisa que vai te fazer melhor mesmo, que vai fazer tu ser uma pessoa melhor e ter uma mudança de vida, é com Cristo. E se tu não ser radical rejeitando essas coisas, tu vai ficar sempre preso naquela loucura, naquela mesmice, e tu não vai evoluir. Tu vai ficar preso naquilo lá até o fim da tua vida. Tem muitas pessoas que estão assim. Elas não evoluíram, elas ficaram naquela de amigos, de festa, disso. Chega um ponto da vida dela, o que que acontece? Muitos tiram a vida, porque aquilo lá perdeu a graça. Tiram a vida e não encontram mais a solução. Já eras. Então, mas tá falando de suicídio ou tiro? Sim, de suicídio mesmo. De tirar a vida, porque optou ficar com os amigos, optou até mesmo perder a família por causa de jogatinas, por causa de mulher, de prazeres momentâneos. Sim. Perde a Só vida. que é porque a pessoa coloca uma expectativa naquilo. Isso aí. Só que aquilo não supre a necessidade dela. Chega um ponto que aquilo lá já E é. o que acontece? Ela começa a investir mais ainda. Uhum. Por exemplo, assim, ó, bah, eu fui numa festa à noite. Eu beijei, eu fiz, eu bebi, etc. Só que aquilo não supriu a necessidade dela. Então É ela, como uma droga, né? A dopamina. O Roberto falou isso terça-feira. e ela né? vai querer fazer de novo, Não sei se foi terça ou foi no outro. E mais intenso. mais intenso. Se doando mais. E só que pra aquilo. por mais que ela se doe para aquilo ainda não vai Traz um satisfazer, retorno. não traz retorno. Ao ponto de pensar, não tem mais solução. O pessoal tá comentando aqui, acho que tu falou aquela vez ali sobre os pais, né? A irmã Samara Graciele falou, Lucas 14:26. Nós estamos interagindo com o pessoal que tá escrevendo. Se vocês quiserem deixar comentário, a gente interage, tá? Pode mandar. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. O Robson também, eu Quem sei, comentou isso? foi a irmã Samara Graciele. Irmã Laura, não sei aqui o sobrenome. Como o pastor Humberto pregou, temos foco em tornarmos uma posição e foco em segui-la, né? Tem que Também. ter foco. Tem que ter um norte. É esse lugar que eu quero chegar. E nada pode me tirar desse foco. É isso aí. Os irmãos podem participar, dando para nós comentários ali na live ali que a gente A gente tem 5 minutos ainda. 5 minutos. Quem mais tá comentando com a gente aí, irmão Kevin? Tá o Daniel Restelli, glória a Deus. Robson Santos, Firme. eu sei, vou dar uma. Ó, eu sei, vou dar uma no mundo. É verdade, vontade das pessoas, no caso. Né? Sim. E vamos lá, acho que depois disso foi só isso aí. A Aline
Feula também comentou: a soberba nos faz pensar que seremos diferentes. É É terrível. soberba é terrível. Mas olha só, meus irmãos, lá em Gálatas 1, Linda, 15, Gálatas 1,15 diz assim: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Aqui a gente vê, Deus nos chamou já antes de nascer. Antes de Deus nascer, Deus já chamou cada um. O Senhor, tanto lá no mundo ou não, Deus já chamou. Tanto na igreja, Deus já chamou. Pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. Então, olha só, esse é o caminho. Deus tem que nos revelar o seu Filho em cada um de nós. Cristo. Cristo tem que ser revelado através de nós ao mundo. Para que daí, ó, eu pregasse entre os gentios, que são as pessoas que não conhecem a Deus, que vivem no pecado, que tal e tal. Mas primeiro, Cristo tem que ser gerado em nós. Se tu ir lá, uma parcela, quem sabe, de Cristo só, não tá bem gerada, tá nos 2, 3 meses de gestação lá. Não gerou muito bem ainda Cristo. Tá com umas dúvidas, tem algumas coisinhas assim. E tu ir para pregar para os gentios e se enfiar lá, vai ficar lá. Agora, quando tu já tem Cristo gerado em ti, bom, tu tem convicção, bom, Cristo foi gerado em mim. Eu sei o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar no céu, eu já tenho o foco, a direção certa. Aí vai sem detença, como diz o apóstolo Paulo. Mas isso que o senhor falou sobre ir lá para os gentios lá e ficar lá, né? Talvez Deus tenha outra maneira de trabalhar para te edificar, para te tornar a tua melhor versão, que é que nem diz ali em Jeremias, né? Pega o vaso quebrado, manda para casa do oleiro, né? Ou seja, Deus começa a trabalhar no vaso, né? Sim. Começa a amassar o vaso para tu retornar para as mãos deles, né? Eu já tive essa experiência de ser amassado por Deus para voltar e hoje Acontece. mas ainda bem que tu aceita isso de bom grado, né? Aceitando a minha vida, ainda bem que Deus me repreendeu, que ele me ama, que ele me repreende dessa maneira como um vaso na mão dele, né? E conseguir passar pela mão do Mesmo se oleiro, quebrando. Deus vai lá, manda de novo. Sim, claro, tem esse processo, né, meu irmão? Mas seria melhor se não tivesse, né? Esse processo. Esse processo é doloroso, não é o ideal. Não é o ideal. Não Esse é que eu ideal. falei, quando tu falou, foi pro gentios, ficou lá, Deus começa a trabalhar. Deus tem os seus meios de trazer de volta. Aí tu decide, né? Suplemento Se- segundo a Deus, geração. Mas tu pode ser um vaso maleável, né? Um vaso maleável, fácil de Deus ali trabalhar em cima, ou seja, uma pessoa que aceita a palavra de bom grado. Mas olha só, o vaso ele tem que ser antes de passar pelo forno, né? É. Porque ele estava nas mãos do oleiro, ele estava formando. Se quebrou, Volta de ele novo. voltou a fazer, tá? O barro ainda tá mole. Mas depois que assar e ir pro forno, né? Passou por tudo ali, e daí se quebrar, aí a história muda, né? Sim. Aí fica mais difícil. Nós chegamos ao término. Glória a As Deus. horas foram, a gente já até, nós até passamos um pouco do horário já. Ah, mas tá bom, foi um assunto muito bom, gostei. Tá realmente bem gostoso essa programação. Rede mundial, vamos ficar orando então aqui, irmão. Glória a Deus. Gostaria de agradecer os irmãos que estão aqui com a gente. Irmão Abner, irmão Natan, irmão Kevin. É sempre um prazer que venha mais programas para nós. Vamos comentar aí no chat. A gente tem parte 2. Não sei se vão fazer. Se derem. Se Deus quiser. Bom, se o Ezequiel estiver assistindo, ele é o secretário da Juventude. Se pedir parte 2, talvez ele lê e talvez coloque a escala de novo. Fazê-lo. Aprova aquela Ezequiel. Não, Mas glórias a Deus. Obrigado aos irmãos que estão nos assistindo também. É um prazer ter vocês com a gente participando do chat. Tudo, Deus abençoe. A gente queria ler o nome de todos, mas as horas se foram. Então eu gosto de abençoar todos, despedindo com a paz, oração e união. Deus abençoe a todos.